Desta semana será Suprema Lealdade a Cristo. Na verdade, nós vamos estudar sobre conselhos bíblicos na carta de Paulo aos Efésios, aos filhos, aos pais e àqueles que são empregados, ok? Então nós vamos ver algo aqui em Efésios 6, 1 a 9, que é o trecho que vamos estudar. Nós vamos ver algo de muito relevante, para a nossa sociedade atual. De que a Bíblia contém instruções e soluções para qualquer tipo de relacionamento humano disfuncional. Seja o relacionamento entre pais e filhos, seja o relacionamento entre filhos e pais, e seja o relacionamento entre patrões, empregados e vice-versa. Então a Bíblia pode sim e deve corrigir esses relacionamentos disfuncionais, porque a Bíblia apresenta as soluções de Deus para relacionamentos disfuncionais, em consequência, obviamente, do pecado. Pergunta de número 1 do nosso guia de estudos. Que conselho Paulo deu aos filhos e como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento? Vamos ler então aqui Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3. Você vai ver que ele dá aqui um conselho para os filhos obedecerem aos pais, e o fundamento deste conselho foi um dos 10 mandamentos. Ok? Vamos aqui analisar e eu vou explicar para você. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui o apóstolo Paulo usa de uma forma bem visível, o decálogo para solidificar o seu argumento de que os filhos devem obedecer aos pais. Então, o uso por parte de Paulo do decálogo nos mostra que mesmo ele tendo uma compreensão de que a lei não é um meio de salvação, ele também compreendia que a lei deve ser observada como um princípio de vida, como resultado da santificação pela qual o crente vai passando nesse processo diário de comunhão com Deus, Então Paulo defendia a justificação pela fé, mas ele não defendia a abolição da lei como um princípio de vida. Paulo sempre ensinou que a lei, o seu aspecto condenatório, sim, foi abolido na cruz. A lei não pode mais condenar, porque diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, o fato de Deus abolir o aspecto condenatório da lei não significa que ele aboliu a lei como princípio de vida. Tanto que ele cita aqui o decálogo, o quinto mandamento, que diz para honrar pai e mãe. Tá? Paulo então ensina aqui que os filhos devem obedecer aos pais e que o resultado da obediência aos pais é vida longa. Olha, é o primeiro mandamento com uma promessa, de que se a pessoa obedecer este mandamento, esta pessoa terá vida longa. Só que não é uma obediência cega, não é? Porque o que diz aqui o mandamento? No início do verso, a orientação de Paulo, na verdade, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O que isso significa? A partir do momento que um pai ou uma mãe dá a você uma orientação que seja contrária ao que o Senhor ensina, você e eu devemos obediência suprema ao Criador, ao Pai de todos, que é Deus. O único momento em que Deus autoriza um filho a desobedecer a um pai é quando um pai ou uma mãe querem levar este filho a desobedecer ao Pai Supremo, que é Deus. Então você percebe, a obediência aos pais é no Senhor. Fora disso, não. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então não é uma obediência cega. Então se você tem, por exemplo, pais cristãos, ou pais que não são cristãos, mas pais amáveis, pais de princípios, você deve obediência a eles, porque eles são os representantes de Deus na sua casa para prepararem você para esta vida e especialmente para a vida eterna. Então a obediência aos pais é de extrema importância para que as relações familiares sejam preservadas. E quando você obedece aos pais, você também evita muitos problemas,
porque os seus pais, os nossos pais, passaram por situações que nós passamos e vamos passar. Então eles têm uma experiência a mais a repartir conosco. E quando nós temos pais que, além da experiência, têm uma experiência com